bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora aumenta que me estejam aqui a acompanhar neste canal das 12 oficinas, que é a oficina 2, a oficina da banca, aqui concretamente o método do gestor de topo que estamos aqui a trabalhar e estamos a falar das fases do crescimento. Falámos da primeira fase, a fase que tem a ver, tínhamos falado primeiro de todas as fases, naturalmente, houve uma aula sobre isso, depois falámos ali da fase de crescimento, e fundamentalmente a fase de entesouramento. Depois temos aqui uma segunda fase complementar, que é a fase de conforto no crescimento, que é uma segunda fase inserida neste processo de conhecimento dos mercados. E se falarmos essencialmente daquela diatribe que é absolutamente essencial de saber retardar a recompensa e saber esperar o momento certo, e que isso é o que caracteriza a fase inicial, porque se não tivermos recursos acumulados não podemos depois dar o salto para o investimento. Aqui hoje falamos da fase em que estamos a entesourar e em que estamos à espera da transformação ou do momento de dar o salto, digamos assim, naquilo que é a nossa possibilidade de crescimento. Porquê tanto tempo a falar sobre confortos, sobre situações? Porque é importante realmente termos essa estrutura essencial que no fundo temos aqui de entrar numa fase onde os recursos fluem com estabilidade, onde temos aqui uma certa estrutura base que é importante e que existe e que nos fala que o capital não gera, ou melhor, que agora gerará riqueza por si só. Se bem, isto pode ser uma falácia também, não é? Porque, como nós sabemos, mesmo a renda passiva nunca é totalmente passiva. Imaginemos, por exemplo, um investimento imobiliário, tem sempre que se fazer correções na casa, tem sempre que se dar apoio aos inquilinos nas suas várias situações, mas sim, vamos partir do princípio que o capital agora gera riqueza por si só, que temos um estoque de ações que dá um bom investimento e um bom retorno, e a partir daí temos uma estabilidade também que nos vem, digamos, do capital, nos dar uma folga. E essa folga ajuda a que a mentalidade de escassez seja substituída por uma mentalidade de abundância e que consigamos ter a confiança no autoconhecimento. E também desenvolver de alguma forma os recursos académicos nesta fase em que já começamos a perceber que estamos mais à vontade na forma como fizemos e estruturamos a nossa própria cadeia de influência e cadeia de conhecimento. Portanto, é importante saber os momentos, saber que há momentos em que ainda não temos nada e que a concentração tem que ser na realização de capital, e depois temos aquele momento em que o capital já começa a trabalhar por si próprio e começa a dar-nos alguma sustentabilidade. É desta fase que vamos tratar hoje, a chamada fase do conforto no crescimento, que é quando estamos realmente a ser capazes de substituir em termos mentais a ideia de escassez e de medo e de sobrevivencialismo por uma ideia de abundância e investimento. Porque precisamos dessa força para depois tomar as decisões de investimento no momento em que elas se propiciam. Então, a ideia é estar sempre atento aos vícios e à estagnação, no fundo às liabilities, às dependências, porque nós estaremos tanto mais soltos perante aquilo que são os nossos objetivos, quanto mais controlarmos vícios, preguiça, dependência, ou seja, tudo aquilo que nos atira, digamos assim, para armadilhas e que nos impede, obviamente, de estarmos plenamente focados naquilo que são os nossos objetivos. Isto altera-nos o mindset negativamente e, portanto, os vícios e a estagnação estão normalmente associados a uma mentalidade de escassez, porque depois esses vícios são aquilo que nos afunda, digamos, nos erros e nas incapacidades. Portanto, eles surgem essencialmente como armadilhas e a forma correta de os ultrapassar é perceber que eles existem, é identificá-los, é aceitá-los, mas depois trabalhá-los, não ficar quieto, conseguir transformar sempre isso numa nova oportunidade, digamos assim, de ter novos conhecimentos académicos, de nos trabalharmos também a esse nível e irmos evoluindo. Portanto, é essencial não relaxar totalmente, mas manter a disciplina e a consciência. Para quê? Para nos focarmos nesse crescimento constante e para não pararmos, digamos assim, naqueles momentos de maior instabilidade. Depois temos aqui então o autodomínio e foco como aspectos absolutamente essenciais. Mais uma vez, quando eu falo de retardar a recompensa, no fundo daquilo que eu estou a falar é precisamente de autodomínio e foco. A pessoa que retarda a recompensa é a pessoa que sabe que aquele não é o momento certo para usufruir ou fruir de uma determinada compensação e que quanto mais tempo retardar essa mesma recompensa, mais terá autodomínio sobre as suas vontades e desejos e maior foco terá naquilo que é a criação de riqueza. Portanto, o autodomínio e o foco treinam-se praticando, repetindo e, no fundo, quando é hora de focar no presente com os olhos no futuro, ou seja, quando nós projetamos e temos permanentemente na nossa mente o objetivo que queremos atingir, isto ajuda-nos a
a retardar as recompensas, porque nós focamos no momento em que vamos ter exatamente aquilo que queremos. Ao mesmo tempo, mantemos o barco em movimento, mantemos-nos atentos e sempre preparados para a transformação e exigimos a nós próprios clareza dos propósitos, ou seja, sabemos exatamente aquilo que queremos e como o queremos fazer. Depois temos aqui um alinhamento com a energia interior, somos capazes de ver e desenvolver as nossas capacidades a partir da nossa própria energia interior e depois vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa capacidade de evolução e transformação. Portanto, é preciso, por um lado, manter o barco em movimento, exigir clareza de propósitos e alinhar com a energia anterior ou interior, aquilo que nós fomos sempre acreditando e que fomos desenvolvendo até ao momento em que tomamos a decisão. Dizer não com coragem, ou seja, aqui muitas vezes também uma das razões pelas quais nós perdemos o nosso ímpeto e não somos capazes de manter o crescimento, não é? Naquela fase em que estamos ainda a endossurar e a preparar-nos para o grande investimento, é quando não sabemos dizer não a determinadas propostas. Mais uma vez, isto é uma forma de retardar a recompensa. Ou seja, saber dizer não, saber dizer eu não quero isso, eu não quero aquilo, fecha-nos determinadas portas que nos fazem retornar a nós mesmos, à nossa essência. Então, esta capacidade de dizer não é absolutamente crucial para nós mantermos o foco, sabermos o que queremos e não termos receio de atingir os objetivos. Portanto, rejeitar o que não serve é a única forma, é a única maneira de abrir um espaço ao que realmente importa e trabalharmos também nessa perspectiva de forma contínua e constante para atingir objetivos cada vez mais prazerosos naquilo que é o nosso autoconhecimento e a nossa autotransformação. Portanto, nunca parar, estar sempre em perpétuo movimento e saber dizer não com coragem a todas as interpelações que não nos fazem sentido e com as quais não nos queremos interligar. Depois temos aqui os objetivos elevados e novos saberes. Nós devemos sempre projetar mais alto aquilo que são as nossas capacidades, mas também aqueles nossos objetivos, aquilo que queremos fazer, e portanto elevar objetivos e elevar saberes é absolutamente essencial para elevar patamares de exigência. Portanto, na fase de conforto é o momento ideal para agregar novos conhecimentos. Ou seja, quando nós estamos aqui nesta fase, é quando mais, ou seja, quando estamos a gerir o nosso capital começa a dar os seus próprios lucros e a gerar as suas próprias, digamos, os seus próprios assets, as suas próprias rendibilidades, não é? Começamos a ter esse juro, essa compensação do capital investido. Então isto dá-nos também um conforto suficiente para agregar novos conhecimentos, para descobrir novas, digamos, novas capacidades, para nos capacitarmos de outras formas. Para quê? Para gerar novas fontes de renda que depois nos possibilitem ainda uma maior estabilidade. Ou seja, nunca parar, usar a fase de confronto como momento ideal para evoluir mais, para agregar novos conhecimentos, para atualizar inclusivamente as metas e reinventar-se a si próprio, ter uma nova estrutura e visão de si mesmo, relativamente também depois a novas paixões e novos objetivos que a partir daí pode também começar a implementar e a estruturar. Portanto, nunca parar, estar sempre em perpétua evolução, sempre guiado pela paixão e propósito essencial daquilo que quer fazer e daquilo que quer construir. Então, blindagem e posicionamento, e aqui vamos falar precisamente de uma técnica que é muito usada em programação neurolinguística. E o que é isto da blindagem? A blindagem é a capacidade de sermos imunes, digamos, a influências externas que nos possam tirar do nosso foco. Ou seja, alguém que nos força a aceitar a recompensa, não é? Quando nós fazemos o adiamento de recompensa, está de alguma forma a forçar-nos. Então, sempre que nos tentam manipular, nós perdemos a nossa blindagem. A blindagem é precisamente isto. É esta capacidade de não ouvirmos e não nos deixarmos manipular por outros. Depois, o posicionamento, que é nós por nós mesmos, saber exatamente o que queremos, para onde nos dirigimos e exatamente qual é que é o nosso foco e a nossa direção. Portanto, sempre que fazemos isto, somos capazes de aprofundar a nossa identidade, sermos nós próprios, dar o exemplo a outros e liderar através da nossa consistência e da nossa força. E quando fazemos isto, quando nos centramos na nossa identidade, damos o exemplo e através de consistência e força nos transformamos, nós estamos a fazer o posicionamento, criando limites claros, que é a blindagem, e ajudando-nos com isso a posicionar firmemente ou com firmeza naquilo que são os nossos objetivos finais e o ponto que queremos atingir. Portanto, se conseguirmos concentrar blindagem e posicionamento, teremos aqui uma posição forte nesta fase também, que é a fase de crescimento. Temos então aqui depois esta ideia de transcendência e continuidade, ou seja, perceber também que neste contexto daquilo que estamos a fazer,
e quando nos estamos a transformar enquanto pessoas, a caminhar para uma noção mais elevada de nós mesmos, estamos também a dar vazão àquilo que é uma transcendência, ou seja, uma capacidade de transpor o básico, o mínimo. Então, nós ao sermos capazes de dizer não, fazer uma blindagem, um posicionamento, estamos verdadeiramente a investir em nós. Estamos verdadeiramente a dizer a nós mesmos que é por aí o caminho e não estamos a ceder aos outros. Então, esta transcendência e continuidade tem muito a ver com nunca parar, com haver esse contínuo de retardamento da recompensa, mas ao mesmo tempo de foco e de direção para mais tarde fazer o investimento, e transformamos os recursos com suavidade, que vem da paixão e do entendimento que a jornada continua. Ou seja, nós sabemos que aquele ainda não é o momento, mas que haverá um momento próprio para fazermos o nosso investimento e para chegarmos ao nosso objetivo. E, portanto, ao fazermos isso, nós estamos perfeitamente no controle de nós mesmos, conscientes daquilo que queremos, fazendo o nosso trabalho de evolução e transformação e não parando ali nos elementos mínimos daquilo que para nós não é aceitável. Portanto, a abundância verdadeira está em transpor os medos e fazê-lo com maturidade e crescimento. Aí conseguiremos fazer uma verdadeira transcendência e, ao mesmo tempo, continuarmos nas nossas metas e nos nossos objetivos até àquilo que é o nosso objetivo final, a transformação plena da escassez em abundância. Depois, então, aqui no slide final, temos um exercício, e este exercício que eu vos trago hoje chama-se o exercício do compromisso com honra. Ou seja, basicamente ele fala aqui da necessidade de nós termos determinado tipo de metas e objetivos, aquilo a que nós chamaremos aqui os nossos compromissos pessoais, temos que os ter e temos que os honrar. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos em relação a nós próprios o primeiro comprometimento. E isso implica pagar-se primeiro, ou seja, criar um fundo à parte. Ou seja, daquilo que nós recebemos há uma parte que nós pomos logo imediatamente de parte e que não a gastamos nunca em momento algum. Ao fazermos isto, estamos a pagar em primeiro lugar e estamos a criar riqueza para nós. É preciso ter sempre um pé de meia de lado, não só para as eventualidades, como também ter isto como princípio, pagar-se primeiro. Depois, segundo aspecto, crie tempo equilibrado para si e para os outros. O tempo que devota a si tem que ser pelo menos igual ao que devota aos outros, para não devotar mais tempo aos outros do que a si próprio. Depois desenvolver auto-amor e autoconhecimento, ter tempo para si, para estar consigo, para desenvolver as coisas que gosta e para se burilar e trabalhar constantemente naquilo que é a sua própria vida e o seu próprio aspecto interno. Pratique isto diariamente por 90 dias e atingirá os seus objetivos. Era isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.